Olá, sou Meire J. Costa. Hoje eu vou dar continuação àquele relato projetivo que eu fiz aí para vocês, falando das crianças, que eu estive num local onde as crianças eram recebidas. Falei bastante desse processo da reencarnação das crianças, né? Como aonde elas ficam e tal. E nessa minha projeção, eu sempre falo sonho, gente, talvez para que vocês possam entender, porque eu sei que para muita gente a palavra projeção, a pessoa não entende o que é projeção, né? Tem uma diferença muito grande entre sonho e projeção, mas eu uso muito a palavra sonho para que todos possam compreender. Me foram passadas diversas informações até o porquê das crianças não adoecerem. Porque a gente vem falando de vibe, de padrão vibracional, né? E que esse vírus ele é frequencial, que ele ataca ou ele é ativado dentro de uma determinada frequência. E por que as crianças não estariam se manifestando? Embora agora estão, né? A gente sabe que mudou o quadro. E por que houve essa mudança? Bom, no outro vídeo eu até citei Jesus, que ele disse, tem uma passagem na Bíblia que os apóstolos parece que estavam com ele, algumas pessoas levaram umas crianças para que ele fizesse imposição de mãos, os apóstolos acharam que essas pessoas estavam importunando Jesus, repreenderam, e aí ele falou zangado com os apóstolos, disse, não, deixe vir até mim as criancinhas, porque é deles o reino dos céus. Né? E a gente sempre ouviu falar também que as crianças são seres puros. Então, quando a gente fala seres puros, a gente pensa que são desprovidos de sentimentos ruins, de emoções negativas, né? É isso que a gente leva para esse lado. Bom, no outro vídeo eu já fui dando uma pincelada no que realmente acontece. Quando a gente fala de pureza e as crianças realmente são mais puras do que nós, por quê? Eles estão ainda em processo de formação. A essência que se manifesta naquele corpo físico, né, a essência verdadeira, o ser ali que habitou aquele corpo, ele está no seu estado mais puro. Puro no sentido de não ter sido... Puro desde a última encarnação, tá? Dele ainda não ter sido... contaminado, mas também nem sempre contaminado, ainda não ter sido agregado nessa essência, todas as emoções boas ou ruins, sentimentos e tal, que ela vai ter ao longo dessa jornada. Então as crianças, elas são mais puras nesse sentido. É óbvio que quanto mais elevado o padrão moral daquela essência, daquele espírito que está encarnando, mais a gente vai perceber sua pureza, né? A gente vê crianças que são extremamente dóceis, pacientes, tem outras que já são mais irritadinhas, porque é bom a gente sempre lembrar, gente, aquele serzinho ali pequenininho, a gente olha com doçura porque está em formação e tal, mas tem uma essência ali que já viveu muitas e muitas encarnações. Então, quando essa essência entra nesse corpo, ela vai trazer as características dela. Enquanto está em formação, nesse período de principalmente os primeiros 7 anos, né, que está todo o corpinho se formando, tudo, você tem aquela essência ali no seu estado mais puro. Eu não consigo encontrar outra palavra, meu vocabulário hoje está limitado. Bom, mas é isso, tá? E aí o que acontece? As crianças, por sua vez, a Nana está se manifestando, uma criança aqui também, né, Nana? As crianças, por sua vez, elas mantêm com mais linearidade o padrão vibracional delas, tá? Por ainda não terem muita contaminação dessa encarnação que elas estão vivenciando, elas conseguem manter isso. Você vê, eu até falei que as crianças brigam, aí daqui a pouco tá tudo bem, quem fica mal são as mães, que a gente costuma comprar. A gente não, que eu nunca comprei não. Mas as mães costumam comprar a briga dos seus filhos, daqui a pouco as mães estão tudo uma de mal com a outra e as crianças voltam lá a brincar, porque elas não têm essa carga emocional mais forte. É assim, dentro do padrão vibracional delas, elas até sentem, às vezes reagem com uma emoção negativa, mas passa rápido. A gente é que fica, porque nós já estamos mais impregnados,
os nossos chakras já estão mais mal acostumados a trabalhar com emoções negativas, então é difícil quando você entra numa reação dessa, custa mais para a pessoa sair. Tá? Porque ele já tá, o teu processador energético já está ali viciadinho naquele tipo de trabalho, tá? Para que vocês possam entender mais ou menos. Então, as crianças, elas mantêm essa linearidade. E outra questão, essas crianças que estão vindo agora, elas estão vindo também com um padrão vibracional mais alto. Por quê? Porque o nosso planeta está em transição. Cada vez que o planeta dá um pico e que eleva a sua frequência, atrai espíritos de frequência mais elevada para cá também. Então, espíritos mais elevados frequencialmente estão encarnando entre nós. Sempre lembrando que padrão moral não determina padrão frequencial. Ajuda a elevar, mas não é fator determinante. Porque tem planetas onde seres vibram organicamente, em nível vamos falar, de matéria. Eles vibram mais alto, mas em compensação não são tão evoluídos moralmente, porque ainda tem ranço de egoísmo, de essas mazelas todas que a gente conhece, tá? Então, o que aconteceu com esse vírus? Eu já falei para vocês que esse vírus foi criado, é um vírus frequencial, ele é ativado dentro de uma determinada frequência, e a frequência das crianças é uma frequência mais alta, incompatível com esses vírus, tá? Por que atingiu primeiro os velhinhos? As pessoas mais vividas, pessoas que trazem muitas mágoas, muitas histórias, e vibra às vezes num padrão um pouco mais denso. E algumas que o próprio corpo físico, o próprio organismo, pelas doenças, a gente viu aí que o pessoal tem comorbidade e tal, porque o corpo está debilitado, vibra um pouco mais baixo. Quando eu estou falando, é ruim a gente usar a palavra denso, sutil, porque a gente associa a padrão moral, a pessoas mais elevadas. Não é isso, tá? Então, as pessoas que têm comorbidades, elas também estão vibrando um pouco mais devagar. Vou usar a palavra devagar e rápido, que eu acho que é melhor, tá? Para que vocês possam entender. E as pessoas de idade também vibram num padrão mais devagar. Então, esse vírus foi criado para atingir esse determinado padrão. E essa energia mais devagar, talvez, além dessa energia mais devagar, talvez não usei a palavra errada, essa energia mais devagar, ela realmente, ela não é, ainda bem que ela não atinge uma faixa muito grande de pessoas. A gente viu que se a gente for fazer dentro da população mundial 7 bilhões, o que está sendo atingido é pouco, tá? O percentual é baixo, ainda bem. Eles fizeram para fazer o teste lá, para fazer as transformações que eles precisavam, aproveitar, tudo está dentro de um esquema que é não só testes dentro da nossa genética, do nosso DNA, como também para poder fazer a mudança econômica que eles tinham que fazer no mundo. Juntaram a fome com a vontade de comer, isso aí tá um balaio de gato só. Mas o que importa pra gente? Outra frequência que já foi provada que também está ativando é a frequência do medo, tá? Então, as pessoas, quanto mais medo sente, mais a coisa vai se espalhando. E a coisa vai se espalhando mais, e vai espalhando mais o medo conforme mais pessoas vão desencarnando ao nosso redor. Tostines vende demais porque é fresquinho porque vende mais. Lembra aquela propaganda? É isso que acontece. Quanto mais medo as pessoas sentem, mais contrai a doença. Quanto mais contrai a doença, mais pessoas morrem, mais faz as pessoas sentirem medo. E isso está atingindo as nossas crianças também. Por quê? Porque elas já estão começando a perder os avós, algumas perdem os pais. Isso está gerando medo. Evitem que as crianças fiquem vendo noticiário de TV, né? A energia do medo, ela também é determinante para a ativação desse vírus, tá? Tanto que, em princípio, não estava atingindo os jovens são mais destemidos. Eles não estavam na faixa de frequência aí que o vírus se ativava. Só que agora já está começando. Por quê? Os mais jovens estão começando a ver seus pais virem, seus avós também, né? Então, isso está gerando, está transformando até, está atingindo uma faixa maior de pessoas que podem acabar tendo o vírus ativado em seus corpos.
Então é preciso a gente ficar ligado, principalmente com as crianças, sabe? É lógico que a gente tem que ter todo cuidado, volto a falar, eu não estou aqui de jeito nenhum falando que vocês não têm que ter cuidado, usa máscara, álcool em gel, todos os cuidados, mas ter principalmente o cuidado com o que você coloca para dentro de você, esse é o vírus, mas em termos de conteúdo, né? Informações que trazem medo, sabe? Tudo isso é o que está fazendo ativar esse padrão. Então é por isso que as crianças estão um pouquinho vulneráveis, invulneráveis não, estão um pouquinho mais protegidas, e hoje eu falei, estou com dificuldade de achar as palavras, com a mente um pouco cansada. É verdade. Mas elas estão um pouco mais protegidas justamente por serem mais puras, estarem vibrando numa frequência um pouco fora dessa faixa de atuação, de ativação do vírus, tá? Então, diante disso é a gente procurar resguardar as crianças mesmo de informações ruins, não ficar assistindo noticiário na frente delas, para elas ficarem sabendo das mortes, porque a mídia faz isso, né? Fica toda hora mostrando que foi, pessoas chorando na televisão pela perda de suas pessoas queridas. Isso não vai fazer legal para eles, vai tirar a blindagem deles. Eles vão acabar entrando nessa onda do medo e, consequentemente, vão baixar o padrão vibracional que deles naturalmente é mais alto, e isso os protege. Eu espero que vocês tenham conseguido alcançar, né? Porque eu realmente estou com dificuldade até de raciocínio. Tem dias que a mente da gente está cansada, mas era preciso eu dar continuação àquele vídeo que eu fiz falando para vocês do relato lá desse espaço que eu tive com as crianças, tá? E muita gente começou a me perguntar, mas por que as crianças não pegam o vírus? Por que não pegavam e por que agora estão pegando? É justamente por isso. Elas estão sendo contaminadas pelas nossas emoções negativas, pelas nossas reações, né? Pelas nossas conversas e também porque a doença está chegando perto delas. Elas estão vendo pessoas queridas, algumas partindo, outras adoecendo, e isso está fazendo com que elas fiquem também com medo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, entendido aí o recado, ok? E vamos lá, eu tenho colocado coisas lá no meu Instagram, então me segue lá no Instagram, é importante, toda hora eu tô jogando conteúdo, e o Instagram, ele é muito mais rápido, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, então a informação vai pelo storyzinho, às vezes eu tenho feito muitas brincadeiras no Reels, o Reels é mais para brincar mesmo, porque aí tem que gravar, mas eu tenho usado muito story, até para passar, responder perguntas, tá bem interessante o meu Instagram lá. Essa semana a gente colocou uma caixinha de pergunta o que você quiser para mim, até qual era a minha comida favorita apareceu lá. Minha comida favorita é aquela que não tá mexendo no prato, não tá vivo no prato, eu tô comendo. Tá bom? Então, me segue lá que tá bem legal. A gente é um outro canal também mais rápido da gente conseguir se comunicar, ok? Mais uma vez, gente, obrigada de coração e fiquem com a luz.